Bom dia. Bom dia. Mais demissões na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A universidade demite mais funcionários. O universo acadêmico pode ser desafio para muitos estudantes. Mudanças na lei da licença paternidade. Agora a licença paternidade aumenta de 5 para 20 dias. Espaços culturais e de lazer para surdos. A inclusão através da arte. Educação e música, uma forma divertida de aprender uma outra língua. O quadro de funcionários e prestadores de serviço da UESB está diminuindo. Mais de 200 funcionários foram demitidos em menos de um ano. Com esta situação, o funcionamento da universidade pode ficar comprometido. No mês de março, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia divulgou uma nota sobre as demissões de cerca de 100 funcionários e prestadores de serviço, alegando que as decisões foram necessárias para atender a recomendações do Ministério Público do Trabalho e aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Para Francisco Carvalho, diretor da AFUS, tais medidas são ataques aos servidores do Estado. Nós compreendemos que a posição do governo do Estado, como da reitoria, deve ser em benefício da universidade, no que diz respeito à abertura de concurso público imediato. Estamos empreendendo esforços, reivindicando junto à Secretaria de Administração, junto à Governadoria, junto aos deputados, o aumento do orçamento das universidades e o aumento do quadro de professores, técnicos e também reivindicando mais verbas para os estudantes no que diz respeito à assistência estudantil. Segundo a nota, a universidade reconhece a importância dos servidores para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Ainda assim, há uma previsão de 50 cortes no quadro de funcionários. A cada dia, as dificuldades aumentam. Para os alunos, a precarização dos servidores do ensino superior influenciam diretamente no funcionamento da universidade e na formação profissional. Quem acaba sendo prejudicado são os estudantes, porque a gente passa por aqui para a gente se formar, a gente precisa ter uma boa formação para que depois a gente possa atuar e prestar um serviço bem qualificado. E também tem um problema que é você prejudicar os trabalhadores, porque esses trabalhadores eles já entram num regime de trabalho que ele não tem direito, ou seja, quando é demitido ele não tem praticamente nada, e a qualquer momento, na UESB, esses prestadores de serviço estão correndo risco de serem demitidos. Entrar na universidade não significa o fim das dificuldades e problemas. Problemas na adaptação à nova fase e déficit educacional vêm trazendo transtornos, tanto para professores quanto para alunos. Muitas vezes, o ingresso na universidade é um desafio para o estudante, como foi o caso de Viviane Lima, que sentiu grandes dificuldades em seu primeiro semestre. Eu comecei a ter dificuldade mesmo, dificuldades psicológicas, eu não estava conseguindo me concentrar nas aulas, eu achava que eu não ia conseguir passar do primeiro semestre, parecia que tinha um tijolo na minha cabeça. E esta dificuldade dos alunos reflete no trabalho dos educadores. Flávia Mota é professora do primeiro semestre do curso de Comunicação Social na UESB e conta algumas dificuldades que sentiu em ensinar em uma turma tão jovem. Eles chegam com uma certa dificuldade de se ambientar ao universo acadêmico. E nós podemos atribuir isso à realidade do ensino que é recebido anteriormente, no sentido de ser um ensino tecnicista. Aqui, na sala de aula do primeiro semestre universitário, é onde os alunos se deparam com os novos desafios desta etapa de sua vida como estudante. As dificuldades são por diversos fatores. É uma nova dinâmica, é uma nova formulação institucional, é uma nova concepção de lidar com o conhecimento, né? Exige do sujeito uma certa autonomia no seu processo de construção desse conhecimento. Mas, ainda segundo esta professora, a universidade precisa estar atenta a essas dificuldades e desenvolver maneiras de tratar os problemas. Que a gente precisa, né, tomar como uma responsabilidade da instituição esse momento de adaptação, tanto no sentido institucional, de uma nova cultura, de uma nova dinâmica institucional, quanto de nivelamento daquele aluno que chega do ensino médio com algumas dificuldades do ponto de vista do conteúdo específico. Por meio de nota, a UESB informou que está sendo instaurado o processo administrativo disciplinar envolvendo a estudante de medicina Maiara Aparecida Oliveira Freire, acusada de fraudar a documentação comprovatória para entrar na universidade pelo sistema de cotas quilombola.
A comissão do processo vai apurar administrativamente a responsabilidade da aluna. No próximo bloco, confira o que mudou na licença paternidade. E a luta das mulheres para garantirem a igualdade. Ao longo da história, as mulheres garantiram muitas conquistas, mas ainda têm um longo caminho a percorrer. Mesmo alcançando alguns direitos, a igualdade parece ainda estar só no papel. As mulheres não tiveram, como os homens, seus direitos garantidos como coisa natural, de nascença. O processo de suas conquistas foi e ainda é uma batalha. A gente vive ainda hoje, isso já foi muito mais acirrado, numa sociedade machista, patriarcal. Então, o sujeito de direito era só considerado inicialmente o homem. No século XIX, as mulheres conquistaram o direito à educação. O século XX foi mais marcado pelas lutas femininas, com a garantia do direito ao voto, mais liberdade em relação aos maridos e o direito ao trabalho. Contudo, essa liberdade ainda era muito restrita. Hoje tem a igualdade, né? As mulheres são iguais aos homens, dirigem, no meu tempo não dirigiam, não trabalhavam fora quase, né? Casou, não trabalhava fora. Apesar das conquistas garantidas pelas mulheres, principalmente ao longo do século passado, a desigualdade ainda é cotidiana. Um relatório da Cooperação para a Organização e Desenvolvimento Econômico, divulgado em novembro do ano passado, revela que o salário médio das mulheres brasileiras corresponde a 62% da renda mensal dos homens com o mesmo nível de escolaridade. Antes, a legislação não contemplava as mulheres. Hoje, a igualdade é reconhecida perante a lei, mas isso ainda precisa ser posto em prática. Eu percebo muito ainda a falta de mulheres em cargos importantes no nosso país, principalmente cargos políticos, e vejo muitas mulheres que ainda são abafadas, a voz delas ainda são abafadas somente por serem mulheres. O pós-parto é um momento de fragilidade física e emocional para a mãe. Nesta fase, a presença paterna é fundamental para dar suporte à família. Por isso, as regras da licença paternidade sofreram algumas alterações. E o repórter Bruno Moraes foi conferir as mudanças na lei. O servidor público Eric Santos teve a filha há 4 meses e o direito a 5 dias de licença paternidade para ajudar a esposa, com a nova integrante da família. O principal é o apoio que a gente tem que dar físico e psicológico para a esposa, né? Como é comprovado cientificamente, a mulher nesse período inicial, no caso, a pós-gestação, né, ela fica um pouco mais sensível, né? Minha esposa mesmo ficou um pouco chorosa, ficou assim naquele momento sem saber muito o que fazer. Mas é interessante a gente dar esse apoio justamente para que ela possa se sentir mais forte. Agora, a licença paternidade aumentou de 5 para 20 dias. Parte do marco legal da primeira infância sancionado pela presidente Dilma no começo de março deste ano. Além dos dias a mais de licença, o pai terá 2 folgas para acompanhar a mulher ainda grávida e 1 dia do ano para tratar de assuntos relacionados ao filho até os 6 anos de idade. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, as novas regras da lei ainda não entraram em vigor. A UESB é seguido pelo regimento dos servidores estaduais, que é a Lei 6677. Ainda não foi alterado, continua sendo de 5 dias. Tem um outro auxílio, que é o auxílio natalidade, que é o filho de qualquer servidor que nasce, ele dá entrada também nesse auxílio. A mudança não é obrigatória e também beneficia pais de filhos adotivos. Terão os dias a mais funcionários que trabalham em empresas que aderirem a um programa Empresa Cidadã, regulamentado pelo governo em 2010. A seguir, arte e inclusão. E uma maneira alternativa de aprender novos idiomas. No Brasil, quase 15% da população tem algum problema ligado à audição. Segundo o Centro Municipal em Reabilitação Física e Auditiva, Vitória da Conquista tem aproximadamente 300 deficientes auditivos. Dentre as muitas barreiras do dia a dia, encontrar espaços culturais que promovam a inclusão talvez seja a mais difícil de ser superada. Está vendo essas mãos que se mexem aí no palco? Parece dança junto com todos esses movimentos, não é? Mas é mais do que isso, é inclusão social. O que essa peça de teatro está promovendo com a Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a oportunidade de muita gente com deficiência auditiva ir pela primeira vez ao teatro.
as pessoas, os personagens falando e eles fazendo língua de sinais, cada vez eu me emocionava mais. Foi a primeira vez que eu fui a um teatro que teve interpretação e eu achei maravilhoso. Práticas como essa da peça Barrinho, o Menino de Barro, são daquelas que fazem a diferença. A gente consegue, com esse espetáculo, ter os surdos na peça em qualquer lugar que eles quiserem sentar, né? E não mais ali no cantinho com uma pessoa traduzindo. Então você realmente cria uma ideia de inserção, né? A pessoa pode ficar onde ela quiser. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 28 milhões de pessoas têm algum problema auditivo ou são surdas. Para esta parcela da população, encontrar lugares que possam atendê-las com a língua brasileira de sinais é uma grande dificuldade. E talvez seja neste momento que o palco, a arte, possa fazer a diferença. Todas as manifestações culturais, né, é a forma que a gente tem de trazer todo mundo para um lugar onde eles se sintam confortáveis também, né? A inclusão faz parte de Barrinho e da filosofia, né, de todos nós artistas. E assim, quando a voz se cala e o silêncio se faz presente, são os gestos que fazem sentido. A música é uma linguagem universal e pode ser usada para comunicação, entretenimento e educação. Se tratando de aprender um novo idioma, este método pode ser mais tranquilo e prazeroso. Estudar outro idioma abre portas para o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural de uma pessoa. O estudante Amon Costa faz curso de inglês e fala da importância de conhecer uma língua estrangeira. Hoje em dia, com o mundo globalizado, né, a gente precisa aprender outro idioma para poder interagir e ter um maior entendimento do mundo, né? Muitas coisas e informações vêm limitadas pelo nosso idioma. E aprender uma nova língua pode possibilitar uma maior aprendizagem. Aprender um novo idioma é cada vez mais importante. E nada melhor do que procurar um jeito divertido para fazer isso. Essa turma aí escolheu aprimorar e desenvolver o aprendizado de outra língua por meio da música. Uma maneira simples, divertida e eficaz. É muito importante adquirir uma segunda língua, né? O aprendizado, e desse jeito divertido fica muito mais fácil de aprender do que em uma sala de aula normalmente. A música está presente no dia a dia e, por mexer com as emoções das pessoas, é um instrumento eficiente na hora de aprender. É sabido que a música é um elemento que é parte da vida do ser humano. Então, essa atividade ela vem assim com essa proposta mesmo de adicionar esse novo elemento ao aprendizado de línguas, porque ele permite que a gente aprenda de forma mais lúdica, de forma mais prazerosa, de uma forma até mais fácil para aquelas pessoas que, porventura, apresentam algum tipo de dificuldade ou timidez. Inglês, espanhol, francês, não importa. Aprender uma segunda língua é certeza de novas oportunidades. O Conexão Universitária fica por aqui. Um bom dia para você. Um bom dia e até a próxima.